Olhe para a sua vida por um instante e faça uma contagem honesta. De todos os nós que apertam o seu peito hoje, de todos os pesos que cansam os seus ombros, quantas dores que não são suas você está carregando na sua mala. Nós cruzamos fronteiras invisíveis todos os dias, recolhendo fardos, expectativas e frustrações que nunca nos pertenceram. Mas a filosofia milenar nos lembra de que a verdadeira paz começa quando aprendemos a separar o que nos cabe daquilo que precisamos deixar ir. Bem-vindo ao espaço de expansão. Hoje vamos aprender a arte de soltar os fardos que nunca foram nossos. Existe uma linha invisível que divide todas as coisas do universo em apenas dois grupos, aquelas que dependem de nós e aquelas que não dependem. Parece uma distinção simples, quase óbvia, mas esquecê-la é a maior fonte da miséria humana. Essa nossa cegueira nasce de um egocentrismo sutil, cultivado desde a infância. Quando crianças, o mundo gira ao nosso redor. Queremos ser o centro das atenções, o foco de todos os olhares. O problema é que crescemos, mas esse mecanismo psicológico permanece intocado. Desenvolvemos, sem perceber, um complexo de herói. Passamos a acreditar, lá no fundo, que somos os protagonistas de uma grande narrativa onde tudo exige a nossa intervenção, a nossa aprovação ou o nosso sofrimento. Esse impulso é alimentado todos os dias pelo ecossistema digital. Somos bombardeados com tragédias nos noticiários, desastres do outro lado do planeta e fofocas irrelevantes nas redes sociais. E sem pensar, a nossa mente morde a isca. Dizemos a nós mesmos que aquilo é urgente, que precisamos daquela indignação em nossas vidas, que ignorar seria um erro. Agimos exatamente como nos filmes. Vestimos a capa de herói e tentamos salvar o mundo de problemas que nem sequer nos pertencem, acumulando ruído na mesma proporção em que perdemos a paz. É contra essa ilusão de onipotência que a filosofia antiga se levanta. No primeiro grupo das coisas estão as nossas escolhas, os nossos pensamentos, o nosso caráter e a forma como decidimos reagir ao caos. Isto está sob nosso controle. Se há um problema aqui, o desespero é desnecessário. A solução exige o nosso movimento, a nossa ação direcionada e consciente. Cabe a nós nos mover. No segundo grupo está todo o resto: o clima, a economia, o trânsito, o comportamento alheio, o passado que já se foi e o futuro que ainda não existe. Nada disso está sob o nosso controle. E se não depende de nós, o desespero é, novamente, uma terrível perda de energia. Afinal, se não há nada a ser feito na realidade, qual é o sentido de punir a si mesmo com o tormento mental? Aprender a viver significa descer do palco desse teatro imaginário. Significa fazer uma única pergunta diante de qualquer tempestade: eu posso agir sobre isso? Se a resposta for não, o seu único dever é recolher as suas projeções e silenciar. Não se trata de indiferença, mas de uma economia sagrada de forças. Quando você abdica do papel de herói do mundo, sobra energia para se tornar o mestre da sua própria vida. Quando vestimos essa capa de herói imaginário, perdemos a nossa capacidade mais preciosa, o discernimento. Passamos a confundir o que é um problema real com o que é apenas a vida acontecendo ao nosso redor. Sem esse filtro, transformamos pequenos imprevistos em tragédias colossais. Pense, por exemplo, em um passeio planejado que é interrompido por uma chuva não prevista. O fato de chover não é um problema. É apenas a natureza seguindo o seu curso. O verdadeiro sofrimento, aquele que queima por dentro, nasce da nossa revolta contra as gotas que caem. Sofrer por causa da chuva é sofrer em vão. Feliz e lúcido é aquele que, em momentos assim, simplesmente abre o guarda-chuva que trouxe consigo, ou que possui a sensibilidade necessária para apreciar o arco-íris antes de se queixar do frio da água.
A paz não está em um céu sem nuvens, mas na nossa capacidade de aceitar o clima que o dia nos oferece. Esse mesmo discernimento precisa ser aplicado quando olhamos para as pessoas ao nosso redor. Quando ignoramos as nossas fronteiras, começamos a colecionar os fardos dos outros. Fazemos isso acreditando que estamos sendo bons, mas a verdade oculta é que estamos cruzando uma linha sagrada. O universo dá a cada indivíduo o peso exato a ser suportado. É na fricção com as próprias dificuldades que a alma humana se expande. É caindo, quebrando a cara e levantando que descobrimos a nossa verdadeira força e resiliência. Quando você decide carregar o peso de outra pessoa, duas injustiças silenciosas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, você se sobrecarrega cronicamente, exaurindo a energia vital que deveria usar para resolver os seus próprios dilemas e evoluir. Segundo, e de forma mais grave, você rouba do outro a oportunidade de amadurecer. Ao intervir e resolver um problema que era de direito dele, você o priva da lição, do aprendizado e da dignidade de superar os próprios limites. Aprender a amar também é aprender a respeitar o deserto e o inverno do outro. Você pode oferecer a sua mão, pode oferecer o seu silêncio e o seu acolhimento, mas nunca deve caminhar pelo outro. Deixe que cada um suporte o seu fardo, pois é exatamente nesse peso que reside a chave para a transformação e para a expansão de cada consciência. Se avaliarmos bem, a maior parte das nossas cicatrizes não foi feita pela vida, mas pela nossa própria mente. Como bem nos alertou o filósofo Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Nós somos os arquitetos dos nossos próprios cativeiros. Somos especialistas em criar cenários catastróficos. Construímos labirintos de incertezas, ensaiamos discussões que nunca vão acontecer, choramos por perdas que são apenas hipóteses e sofremos por antecipação. A nossa mente projeta sombras gigantescas na parede e nós corremos delas como se fossem monstros reais. Quantas noites passamos em claro ensaiando discussões que nunca vão acontecer, chorando por perdas que são apenas hipóteses e nos torturando por um futuro que ainda nem nasceu? A realidade, quando chega, raramente é tão terrível quanto o filme que a nossa ansiedade dirigiu. O problema real dura um instante. O problema imaginado dura dias, semanas, meses. E nesse processo cometemos dois grandes erros que esgotam a nossa existência. O primeiro é gastar a nossa energia vital nos preocupando com problemas que simplesmente não temos como resolver. Sofremos pela tempestade, pela opinião alheia, pelas engrenagens do mundo que ignoram a nossa vontade. O segundo erro, ainda mais sutil e devastador, é assumir como nossa a responsabilidade pelas escolhas e pelos fardos das outras pessoas. Nos dividimos entre os fantasmas da nossa mente e os pesos do jardim do vizinho, deixando a nossa própria vida abandonada. E aqui vale um alerta necessário e urgente. O mundo e as pessoas, muitas vezes, tentarão jogar os problemas delas no seu colo. Elas farão isso porque, infelizmente, quase todos nós fomos ensinados e treinados da maneira errada. Fomos educados para acreditar que o sofrimento compartilhado é prova de amor e que carregar a cruz do outro é um sinal de virtude. Não é. Quando alguém tenta terceirizar as próprias frustrações para você, essa pessoa não está buscando ajuda, ela está buscando um anestésico para não ter que encarar a própria realidade. Você precisa aprender a erguer suas fronteiras. É preciso coragem para olhar nos olhos de quem amamos, ou nos olhos de um sistema que nos exige tudo, e saber dizer não. Dizer não para o fardo que não te pertence não é um ato de egoísmo, é um ato de profunda preservação e, acima de tudo, de respeito pelo aprendizado do outro. Devolva os problemas imaginários ao vazio de onde vieram, entregue os problemas dos outros aos seus respectivos donos, e o que sobrar,
Aquilo que realmente estiver sob as suas mãos e sob o seu controle, resolva com calma, com presença e com dignidade. Desacelerar e habitar o presente significa compreender que a mala da sua vida foi feita para carregar apenas o que é seu. Todo o resto é excesso. Escolha caminhar leve. Muito obrigado por dividir o seu tempo e a sua presença comigo hoje. Se este ensaio trouxe um momento de lucidez ou ajudou a aliviar o peso da sua bagagem, considere se inscrever no canal e deixar o seu reflexo nos comentários. Cuidar da nossa própria paz é uma construção diária. Nos vemos no próximo encontro. Até lá, caminhe com leveza.